Tirania de Aço capítulo 941 Aquisição hostil parte ele Vetranis estava sentado em seu escritório com uma expressão exausta no rosto. O homem havia passado por muita coisa durante seu reinado como imperador bizantino. No entanto, com o mundo mudando tão drasticamente em um período tão curto, ele não queria nada além de se retirar para uma vida pacífica no campo. Claro, agora era um momento de crise e, portanto, o homem era necessário. Na verdade, ele não foi o único. Todos os heróis de Bizâncio foram obrigados a se levantar e defender a glória de Roma dos bárbaros que estavam nos portões. Os tempos mudaram antes que os romanos realmente entendessem o que estava acontecendo. 1000 anos atrás, eram os alemães que estavam às portas de Roma. No entanto, agora os descendentes desses bárbaros não eram apenas os maiores aliados de Constantinopla, mas também o hegemon supremo do mundo ocidental. Enquanto Vetranis estava sentado em seu escritório, ele estava cercado por sua esposa, 2 de seus 3 filhos sobreviventes e todos os seus conselheiros, que se amontoaram na sala para um anúncio do imperador bizantino. Normalmente uma declaração tão importante seria realizada no salão principal, mas com toda a honestidade o homem estava muito cansado para dar a mínima para as formalidades. Com um copo de uísque em uma das mãos e um charuto na outra, ambos importados do Reich, Vetranis suspirou pesadamente ao fazer seu decreto, sabendo que com certeza enfureceria mais da metade dos presentes. Os bárbaros estão às portas, e nosso império está cercado por todos os lados. É com isso em mente que anuncio o recrutamento de uma grande força de homens, que serão fornecidos com armas que permanecem em nosso depósito. Sob minha guarda comando, marcharemos para o sul para lidar com os sarracenos que procuram tirar vantagem de nosso atual estado enfraquecido. Esta minha campanha provavelmente resultará em minha morte, e é por isso que agora anuncio formalmente meu sucessor. Como todos sabem, meu segundo filho Decentius morreu anos atrás, depois de conspirar contra sua irmã, onde assassinou o falecido estratego Zaretas. Ele não gerou filhos e, portanto, não deixou herdeiros em potencial. Quanto aos meus outros 2 filhos, Quintus provou repetidamente que é incapaz de governar por meio de sua mentalidade pacifista, o que sem dúvida nos levou à nossa crise atual. Na verdade, posso dizer com a maior certeza, se minha posição cair nas mãos de meu filho mais velho, nosso império não sobreviverá mais uma década. Normalmente, isso me deixaria com uma opção. Meu filho mais novo, Aurelius, como todos sabem, passou a vida inteira fugindo das responsabilidades que ele, como príncipe imperial, tem. Em vez de se interessar pela política da corte, ele escolheu viver sua vida em absoluto hedonismo, preocupando-se mais com vinho e mulheres do que com sua própria família. Como resultado, ele é igualmente incapaz de governar como seus irmãos mais velhos. Isso me deixa com apenas uma escolha clara. Embora meu sucessor escolhido possa ser um pouco jovem, sinto como se ele tivesse sido criado da maneira mais adequada para se tornar imperador. É com o coração pesado que anuncio meu neto, Alexandros Paleólogo, como meu único herdeiro. Se eu deixar este mundo antes que o menino atinja a idade adequada para sentar-se em meu trono, que se saiba que seu pai, o Kaiser Berengar von Kufstein, será o regente de todo o Bizâncio. Este anúncio foi tão chocante que quase todos os presentes imediatamente expressaram seu descontentamento. A principal delas era a esposa de Vetranis, Olimpia. O que você acabou de dizer? No entanto, apesar do tom na voz da mulher, Vetranis não recuou e apenas olhou para ela antes de responder. Você ouviu o que eu disse. A partir deste momento, Alexandros é meu herdeiro. Depois de dizer isso, Vetranis assinou um documento na frente de dezenas de testemunhas que proclamava seu neto como seu único sucessor. Entre todos os presentes, apenas Palladius permaneceu calmo ao testemunhar este decreto. O embaixador alemão no Império Bizantino também estava presente para esta declaração e, embora estivesse ciente dos planos de Berengário para a região, não esperava que isso ocorresse tão cedo. No entanto, depois de insistir na terrível situação em que Constantinopla agora se encontrava,
O embaixador só pôde acenar com a cabeça concordando com a decisão de Vetranis. Pela primeira vez em muito tempo, Aurélio, o filho errante, manifestou-se descontente. Ao longo de toda a sua vida, ele nunca se incomodou com a política da corte, mas neste momento se sentiu injustiçado e não pôde deixar de expressar sua queixa. Padre, você não pode estar falando sério. Alexandros é um forasteiro. Ele pode ser um paleólogo no nome, mas foi criado desde o nascimento na Áustria. Duvido que ele fale nossa língua. Quantas vezes o menino veio para visitar sua terra natal? Isso por si só é prova de onde reside sua lealdade. Se você desse o trono a uma criança assim, então, quando chegar a hora de sua ascensão, nosso império se tornará nada mais do que uma marionete dos alemães. Várias cabeças assentiram em concordância com as palavras de Aurélio. Pela primeira vez na vida do homem, ele fizera uma observação astuta. Até um relógio quebrado estava certo 2 vezes por dia. No entanto, apesar de suas preocupações, a resposta de seu pai o surpreendeu completamente e a todos os outros na sala. E daí? Tendo um von Kufstein sentado em nosso trono, podemos obter muitos benefícios. Muito mais do que se eu selecionasse você ou seu irmão para liderar este império. Não estou apenas cuidando do bem de nossa família, mas todos os romanos. Embora Alexandros possa ser paleólogo apenas no nome, ele ainda é um membro da minha dinastia. E o fato é que o garoto é o melhor candidato para me suceder, e ele é o mais provável para restaurar a glória dos romanos que já tivemos muitos anos atrás. Embora Aurelius quisesse argumentar contra esse ponto, ele realmente não tinha nada a dizer. Ele nunca quis ser um governante e desperdiçou sua vida fugindo de tais responsabilidades. Dessentiu-se se matou perseguindo o papel e, mesmo assim, não teria sido um grande imperador. Quanto a Quintus, ele era um homem que Aurélio desprezava mais do que todos, e com certeza levaria o Império Bizantino ao precipício, por assim dizer. Assim, após uma contemplação cuidadosa, o homem abaixou a cabeça antes de responder às palavras de seu pai com uma aceitação relutante. Muito bem, se é o desejo do pai, quem sou eu para rejeitá-lo? Embora Quintus quisesse dizer algo em sua defesa, ele optou por permanecer em silêncio. Já que seu pai havia se decidido, não adiantava tentar convencê-lo. Especialmente com seu relacionamento atual. Ainda assim, ele não se sentia bem em permitir que o filho daquele guerreiro assumisse o trono. Se tal coisa acontecesse, ele sentiu como se o Império Bizantino se encontrasse envolvido em guerras nos próximos séculos. Apesar das preocupações de Quintus, ninguém falou em seu nome e, por causa disso, o destino do Império Bizantino foi selado. Embora Vetranis soubesse que seria o fim da dinastia Paleólogo como estava atualmente, ele também sabia que o império prosperaria com um von Kufstein no trono e escolheu colocar sua fé em seu neto, ou mais especificamente, no homem por trás dele. Tirania de Aço capítulo 942 Todas as coisas com moderação. Berengar estava sentado em seu escritório com uma pílula branca redonda girando entre as pontas dos dedos. Seu olhar não era de ternura, mas sim de séria contemplação. No momento, o Kaiser estava enfrentando um dilema moral, que seu principal químico, Aldo von Passau, desconhecia ao divulgar os benefícios dessa nova droga maravilhosa. Chama-se metanfetamina. Simplificando, é um estimulante altamente eficaz. Alguns de nossos químicos estão trabalhando há algum tempo em um composto que ajudará a aumentar o desempenho de um soldado no campo de batalha. Quanto aos nossos testes é completamente seguro em doses limitadas e ajuda em coisas como foco, energia e disposição geral para entrar em combate. Havia um sorriso orgulhoso no rosto de Aldo enquanto esperava a resposta do Kaiser. Ele ficou bastante satisfeito com os resultados da pesquisa de sua equipe. No entanto, Berengário estava longe de ser feliz. Havia uma expressão sombria em seu rosto enquanto ele delineava um certo efeito colateral que essa droga certamente tinha, que Aldo e sua equipe de químicos haviam ignorado completamente. Também é altamente viciante, e você saberia disso se tivesse feito algum estudo de longo prazo. Você me colocou em uma situação precária,
pois esta droga será altamente benéfica para operações de combate a curto prazo, mas deixará nossos soldados em um estado viciado quando a guerra acabar. Mas, suponho que mais cedo ou mais tarde eu teria que enfrentar esse dilema. Devo parabenizá-lo por ser a primeira pessoa a me fazer considerar uma solução para esse problema antes inexistente. Aldo ficou totalmente estupefacto com as palavras de Berengário. Ele próprio não sabia que as metanfetaminas eram altamente viciantes. Como resultado, ele foi rápido em expressar suas dúvidas. Meu Kaiser, como você antes mesmo de terminar a pergunta, Berengário suspirou pesadamente, antes de responder em tom deprimido. Eu só sei. Vamos deixar por isso mesmo. No entanto, agora estou preso em uma situação bastante desfavorável. O fato de que esta droga agora existe, e que as pessoas sabem como fazê-la, significa que é apenas uma questão de tempo antes que as pessoas comecem a reproduzi-lo para seu próprio ganho. Uma vez que essa droga chegue às ruas, ela causará sérios problemas sociais. Então eu tenho duas opções. Posso proibir a substância e travar uma guerra contra as drogas para garantir que ela não exista mais em minha sociedade. Isso é, obviamente, completamente inviável, e qualquer tentativa de fazê-lo só causaria mais problemas do que resolveria. Ou posso regular a produção de metanfetamina e estabelecer centros de tratamento em todo o meu império para pessoas que sofrem com o eventual vício que esse composto sintetizado causará. Enquanto estou nisso, posso investir em instalações de saúde mental para ajudar aqueles que sofreram traumas, como nossos veteranos. O fato de eu ter negligenciado tal coisa até este ponto é praticamente criminoso. Agora que me convenci a aceitar isso, permita-me fazer uma pergunta simples. Quanta metanfetamina você pode produzir em uma semana? Aldo ficou em silêncio por alguns instantes, refletindo sobre tudo o que Berengário havia dito. Ele ficou surpreso com a rapidez com que o Kaiser conseguiu encontrar uma solução adequada para um problema com o qual se deparou imediatamente. Embora ele não duvidasse das palavras do Kaiser sobre a metanfetamina ser uma substância viciante, ele estava realmente curioso sobre como o homem sabia disso. As pessoas frequentemente se referem a Aldo como o pai da química moderna, mas na realidade foi Berengar quem o apresentou ao conceito básico da ciência. Ele ainda, depois de todos esses anos, não fazia ideia de como o homem sabia tanto conhecimento que o resto do mundo ainda não havia descoberto. No grande esquema das coisas, isso era muito mais surpreendente do que simplesmente saber que a metanfetamina era viciante, e ainda assim Aldo nunca havia questionado isso antes. Então ele decidiu abandonar o assunto e, em vez disso, se concentrou em calcular quanta metanfetamina ele poderia criar dentro de uma semana. Após um breve momento de reflexão, ele deu uma resposta simples. Supondo que recebamos financiamento suficiente e tenhamos um ou dois homens trabalhando nisso como sua tarefa principal, poderíamos produzir cerca de 136 quilos de metanfetamina por semana. Berengário acenou com a cabeça em resposta a esta pergunta. Ele ponderou sobre o assunto por vários momentos em profunda contemplação antes de revelar seus pensamentos sobre o assunto. Quando você sair daqui, quero que faça um relatório de despesas, incluindo tudo o que você precisa para iniciar uma instalação de produção dedicada. Depois de fazer isso, envie para Henrietta e ela aprovará o financiamento para seu novo laboratório. Só para deixar claro, eu quero um produto limpo e puro, que seja feito em doses baixas o suficiente para não causar nenhum dano ao usuário. Dentro de um mês, quero tanta metanfetamina quanto você puder produzir. Pretendo usar o exército de Anandpur como um polo de testes para ver o quão eficaz esta droga pode ser no campo de batalha. Se não houver mais nada, então você está livre para sair. Aldo curvou a cabeça com respeito e agradeceu o apoio do Kaiser antes de sair. Agradeço, como sempre, pelo apoio incondicional que você demonstrou a mim e a minha equipe. Já que é tudo, devo me despedir de você. Depois de dizer isso, o homem saiu da sala. Foi só depois que ele se foi que Berengário olhou para o pequeno comprimido branco em suas mãos com intensa curiosidade. Depois de vários momentos quebrando o cérebro com a ideia,
Ele colocou a pílula na boca e engoliu com uma garrafa de água com gás. Não demorou muito para os efeitos atingirem, onde Berengar sentiu como se sua mente tivesse entrado em um estado de foco de lazer. Ele rapidamente puxou um papel vazio e começou a trabalhar em projetos para substituir o computador de tubo de vácuo que ele havia introduzido recentemente. Como ele já havia introduzido a memória de núcleo magnético, tudo o que faltava para atualizar o computador era a invenção de placas de circuito e transistores, que ele rapidamente começou a produzir. Na verdade, seu progresso foi muito maior do que no passado, pois a droga corria em suas veias e impulsionava sua mente a uma velocidade que ele nunca imaginou ser possível. Em 2 horas, uma série de projetos totalmente detalhados foi criada e enviada para os departamentos de pesquisa apropriados. Para que os computadores de tubo de vácuo pouco eficientes, que exigia muita manutenção, pudessem ser retirados de serviço e substituídos por computadores de segunda geração. Na verdade, quando os novos cruzadores e contratorpedeiros de mísseis guiados fossem concluídos, eles fariam uso desses computadores mais eficientes para guiar seus sistemas de mísseis. Se não fosse pela metanfetamina que corria nas veias de Berengário, ele nunca teria se incomodado em desenvolver uma tecnologia tão avançada tão cedo. No entanto, com seu foco estimulado e um corpo cheio de energia suficiente para alimentar uma esfera de Dyson, Berengar foi capaz de completar um dia de trabalho em apenas 2 horas. Mesmo assim, uma vez que ele terminou com esses projetos, a energia não se dissipou e, em vez disso, ele trabalhou em outros assuntos com um nível de intensidade semelhante até que finalmente desceu de seu alto. Apesar do que Berengário esperava, ele não se sentia irritado, sonolento ou deprimido quando não estava mais em estado de estimulação. Talvez seu corpo não tenha desenvolvido o vício de tal substância na primeira tentativa, como ele esperava. Ou talvez, como tudo, o meth fosse melhor usado com moderação. Na verdade, Berengário não sabia a resposta, mas não queria tornar-se um drogado sem valor, e apesar das vantagens que a droga tinha apresentado durante o seu uso, ele tomou uma decisão consciente de não tomá-lo novamente. Tirania de Aço capítulo 943 Um golpe crítico. Enquanto o império de Berengar se espalhava pelo mundo rapidamente, havia um jogador importante sob seu controle que sofria de ansiedade. O imperador da Área Tomora foi instilado no trono de Anangpur como uma marionete do rei Shi. Ao fazer isso, ele praticamente vendeu toda a soberania. Na maior parte, os conselheiros alemães que foram enviados à Índia na tentativa de ajudar Dária a reconstruir seu país em um estado pré-industrial de pico eram os que dirigiam o país nos bastidores. Dária precisava apenas ser a face pública das relações indianas com o rei Shi. Mesmo o exército de Anandpur nada mais era do que uma legião estrangeira para o Império Alemão, sendo equipados e treinados com o único propósito de atuar como tropas de choque de Berengar na guerra pela hegemonia indiana. No momento, Dária estava em sua sala de guerra, olhando para um mapa dos atuais campos de batalha fora de seu império e ouvindo o conselho de um general alemão, junto com seus próprios oficiais militares que expunham suas ideias sobre a melhor forma de lidar com a agressão de Bengala. Nossos agentes em campo relatam que o exército de Bengala transferiu suas forças para a dinastia Yadava. Como todos devem saber, este é o último reduto no subcontinente indiano, além do Império Anandpur. Quando a capital Yadava cai, o resto do país se submeterá ao domínio de Bengala. Assim que isso ocorrer, o imperador Asa provocará um conflito com o Império Anandpur. Acredito que não devemos esperar que os bengalis ataquem e, em vez disso, devemos usar a queda de Devagiri como desculpa para invadir a dinastia Yadava e expulsar o exército de Bengala da região. A estratégia que desenvolvi é o que o Kaiser chama de Blitzkrieg ou Guerra Relâmpago. Usaremos a divisão blindada que está estacionada na fronteira para romper o baluarte do exército de Bengala, enquanto a infantaria de Anandpur cerca o inimigo e os elimina. Assim que rompermos as linhas de frente do exército de Bengala, podemos avançar a todo vapor e libertar cada reino que eles tomaram em sua campanha. Contra o poder avassalador do aço alemão, o inimigo entrará em colapso dentro de 3 meses.
Daria contemplou o mapa do subcontinente indiano e as figuras de madeira que representavam as várias facções engajadas nesse conflito. Ele tinha uma expressão severa no rosto ao pensar em um grande problema com este plano e, portanto, foi rápido em dar voz a ele. Seus veículos blindados são muito mais rápidos do que minha infantaria pode marchar. Como podemos acompanhar a velocidade de sua invasão? Um sorriso confiante apareceu no rosto do general alemão enquanto ele explicava a tática que pretendia usar para contornar esse problema. Você vê, a solução para este problema é realmente muito simples. Enquanto a infantaria alemã vai viajar dentro de nossos veículos blindados, pode mover milhares de soldados na velocidade de nossa divisão blindada. Tanto Daria quanto seus oficiais ficaram ligeiramente surpresos ao ouvir isso. Parece que eles tinham muito a aprender sobre a guerra e as táticas necessárias para sair vitoriosos. Era verdade que eles poderiam simplesmente montar em cima dos veículos blindados alemães e se posicionar na batalha antes que o combate realmente começasse. Após vários momentos de reflexão, Daria acenou com a cabeça em resposta. Ele estava muito cansado para se preocupar com este conflito antes de começar. Com o apoio do exército alemão, ele sabia que a vitória era certa. Assim, ele deixaria a luta para os homens que foram treinados para isso. Muito bem, se isso é tudo, então acredito que terminamos por agora. Depois de dizer isso, Daria saiu rapidamente da sala sem esperar por uma resposta. Sua razão para fazer isso era simples. Ele tinha uma oportunidade muito limitada de falar com sua irmã pelo rádio e, portanto, não queria perder mais tempo com assuntos insignificantes como a guerra. O jovem imperador dirigiu-se à sala onde os operadores de rádio alemães conduziam seus negócios. Ao ver Daria entrar na sala, os alemães continuaram. Apenas um homem encerrou suas atividades e aproveitou para falar com o visitante. Imperador Daria, você chegou bem na hora. Parece que sua irmã está do outro lado da linha, esperando sua resposta. O operador de rádio então entregou um fone de ouvido para Daria e permitiu que ele se sentasse em seu assento, onde ativou o botão apertar para falar e falou com sua preciosa irmãzinha do outro lado da linha. Inferno, Priya, você está aí? A estática encheu o fone de ouvido por vários momentos antes de uma voz delicada emergir do outro lado. Sim, irmão mais velho, estou aqui. Como você está? Um largo sorriso se formou nos lábios de Daria ao ouvir a voz de sua irmã. Ele tinha que admitir, a tecnologia do Império Alemão era surpreendente. O Reich investiu uma quantia substancial de dinheiro e esforço na investigação de meios de rádio e descobriu maneiras de se comunicar por alta frequência em distâncias intercontinentais. Eles conseguiram fazer isso com um método chamado Skywave, que permitia que as ondas de rádio refletissem na ionosfera e voltassem para a Terra. Como resultado, todos os navios de guerra, todas as aeronaves e todos os principais assentamentos alemães em todo o mundo construíram enormes estações de rádio para fazer uso dessa tecnologia. Por causa disso, havia um fluxo constante de informações fluindo da pátria para suas colônias e vice-versa. Devido à importância que Berengar colocou no subcontinente indiano, ele estabeleceu uma dessas estações de rádio na capital de Anandpur, que foi operada por oficiais de inteligência alemães. Naturalmente, todas essas comunicações foram criptografadas, para evitar que os japoneses espionassem as comunicações de rádio alemãs. Berengar permitia que Priya e Daria falassem em certas horas do dia, como forma de encorajar o imperador Anandpur a permanecer leal. Este foi um daqueles momentos. Depois de levar alguns momentos para pensar em uma resposta, Daria respondeu à irmã com um sorriso amargo no rosto. Tenho estado bem. As coisas estão progredindo bem aqui, e estou perfeitamente seguro sob a proteção que o Reich oferece. Você não precisa se preocupar comigo. O que me preocupa mais é como Berengar trata você. A voz de Priya rompeu do outro lado da linha e soou como a de uma colegial apaixonada. No momento em que seu irmão perguntou a ela sobre o Kaiser, ela jorrou seus pensamentos sem nenhum filtro. Berengar me trata bem. No entanto, ele rejeitou meus avanços em todas as oportunidades. É realmente desanimador.
Acho que ele está deliberadamente se fazendo de difícil. De qualquer maneira, preciso trabalhar duro para ganhar seu afeto. Felizmente, Yasmin aceitou sob sua proteção, e tem me ensinado muitas coisas. Tenho certeza que em breve conseguirei fazer o homem se apaixonar por mim. Essa resposta honesta pegou Dari de surpresa. Ele sabia há algum tempo que sua irmã havia desenvolvido sentimentos por seu benfeitor, mas ele estava simplesmente vivendo em negação até este ponto. No entanto, ouvi-la falar as palavras tão descaradamente fez com que o homem reagisse em desespero. Priya, você não deveria idolatrar tanto um homem. Ele não é uma boa pessoa. Você merece alguém melhor. A resposta de seu irmão surpreendeu Priya, que não entendia por que o Dari tinha uma opinião tão negativa sobre Berengário e, por causa disso, ela se apressou em defender o homem com um tom meio amado na voz. O que você quer dizer? Ele nos acolheu quando ninguém mais o faria. Ele salvou minha vida. Forneceu uma educação para nós dois, que não poderíamos ter recebido em outro lugar, e lhe devolveu seu trono quando qualquer esperança de alcançar tal objetivo por si mesmo era impossível. Ele também se preocupa profundamente com aqueles que amam seu povo. Não há homem melhor neste mundo para eu desejar do que Sua Majestade. Tem certeza que não está com ciúmes? Talvez você devesse encontrar uma esposa em vez de bajular sua irmãzinha. Era fofo quando éramos crianças, mas agora sou um adulto, e sua natureza superprotetora está começando a ficar assustadora. Daria sentiu como se tivesse recebido um golpe crítico neste momento e sentiu seu coração doer de dor. Seus piores medos se concretizaram e sua irmã se apaixonou por aquele homem. Ele estava prestes a discutir mais com Priya, mas ela o interrompeu. Oh, parece que estou sem tempo. Voltarei a falar com você na próxima oportunidade, irmãozão. Lembre-se de fazer o seu melhor. Depois de dizer isso, houve estática total do outro lado da linha e Dari caiu em um profundo sentimento de depressão. Ele ficou sentado em silêncio na cadeira por vários momentos, refletindo sobre as palavras de sua irmã. Por fim, suspirou em desespero antes de se levantar e sair da sala dedicada às radiocomunicações. Depois de fazer isso, ele voltou ao trabalho, pois um homem em sua posição não podia ficar ocioso por muito tempo. Tirania de Aço capítulo 944. Um debate feroz. Berengar estava sentado em seu escritório em frente a uma das muitas mulheres que amava. A beldade ruiva tinha uma expressão meio enfurecida em seus traços delicados, enquanto lançava dúvidas sobre a virilidade de seu marido em seu rosto. Por que você ainda não dormiu com a garota? Berengar estava a meio do café quando ouviu estas palavras e rapidamente engasgou. Ele não esperava que a conversa mudasse de repente para algo tão arriscado. Depois de engolir o líquido marrom, ele olhou para sua amada esposa e questionou sua sanidade. Você sabe, a maioria das mulheres neste mundo ficaria furiosa se descobrissem que seu homem está dormindo com outras mulheres, especialmente com metade de sua idade. No entanto, aqui está você me importunando pela 16ª vez esta semana para dormir com Priya. Estou começando a me perguntar se você é um cuco. Lindy apenas zombou dessa ideia antes de dar um sermão em seu homem sobre sua incapacidade de se apresentar, de uma forma que causou arrepios em sua espinha. Não é uma questão de eu pessoalmente gostar de meu homem dormindo com outra mulher. O que, para constar, eu faço. Esta é uma questão de garantir a hegemonia indiana para sua linhagem. Priya tem encorajado Dara a procurar uma esposa. Algo que ameaça seu controle sobre a região. Eu acho que você teria um senso de urgência. Especialmente quando consideramos o fato de que a garota demonstrou vontade de ser sua mulher em várias ocasiões, e ainda assim você a nega. Nunca na minha vida eu vi você se conter perto de mulheres bonitas, especialmente se elas são de alto status. Então, por que agora? Você talvez não esteja atraído por ela. Berengar apenas tomou um gole de sua caneca de café enquanto estreitava o olhar para a mulher. Ela claramente não iria deixar esse assunto passar até que ele estourasse a cereja da princesa indiana. No entanto, por qualquer motivo, ele teimosamente se recusou a fazê-lo. Ela é uma jovem muito atraente,
que tenho certeza que qualquer homem ficaria feliz em chamar de amante. No entanto, eu praticamente criei a menina. Sou a única figura paterna que ela já teve, então tenho dificuldade em aceitar a premissa de dormir com uma garota que é praticamente minha filha. É a mesma razão pela qual rejeitei Verônica há tantos anos atrás. No momento em que ouviu essa desculpa, Lindy caiu na gargalhada. Ela não pôde evitar. Sabendo quem era Berengário e com quem ele havia fodido, a ideia parecia totalmente ridícula para ela, e ela foi rápida em expressar por que esse era o caso. Você, o homem que dormiu com a irmã dele, casou-se com o primo dele e tem uma de suas esposas chamando de papai em particular, está tendo dificuldade em superar a noção de incesto com uma mulher que não só não tem nenhum parentesco com você, mas também não se parece nada com você? Perdoe minha linguagem, mas eu tenho muita dificuldade em acreditar nessa sua desculpa. Então tente mais. Berengar suspirou pesadamente, já exausto da conversa antes de tentar explicar seu raciocínio por trás de sua inação para a beleza angelical sentada à sua frente. Ok, deixe-me colocar desta forma. Hipoteticamente falando, digamos, Alexandre era um jovem adulto agora, e ele se aproximou de você na tentativa de dormir com você. Como você se sentiria? A expressão de Lindy mudou para uma de puro desgosto quando ela ouviu essas palavras, que era tudo o que Berengar precisava para saber sua resposta. No entanto, ela ainda se sentia compelida a repreender o homem por colocar tal imagem em sua cabeça. Claro que eu ficaria enojado. Eu criei aquele menino, até o amamentei quando era bebê porque sua mãe nunca estava por perto. Isso seria praticamente o mesmo que se Anne se aproximasse de mim com tais intenções. A própria ideia é absolutamente repulsiva. Quando Berengar ouviu isso, lançou à mulher um olhar condescendente. O que obviamente ultrajou enquanto ela rapidamente tentava explicar por que a hesitação de Berengário não era a mesma que a dela. Não me olhe assim. Nossas circunstâncias são completamente diferentes. Você apenas cuidou da menina quando ela era praticamente uma adolescente. A razão pela qual esse menino está vivo é por causa do meu leite. Essas coisas não são as mesmas. Em resposta a isso, Berengário apenas revirou os olhos antes de debater com a mulher que amava sobre por que ela estava errada. Qual é a principal responsabilidade de um pai? Prover sua família. Acolhi a menina quando ela estava doente. Eu estava lá para ela quando ela recuperou a saúde. Eu dei a ela um lugar para ficar quando ela não tinha outro lugar. Eu a alimentei como um membro da minha família. Paguei por sua educação e a criei como se fosse minha própria filha. Eu praticamente adotei a garota em tudo, menos no nome. Se eu não sou um pai para ela, então quem é? Agora que ela tem idade para se casar, ela quer que eu seja seu parceiro, e devo aceitar isso. É exatamente igual ao cenário que propus a você. Ao ouvir o raciocínio de Berengário, Lindy quase se convenceu, não fosse por uma coisa que o homem havia esquecido. Um sorriso astuto apareceu nos lábios deliciosos da mulher enquanto ela repreendia as palavras de Berengário de uma forma que ele não esperava. Se esse fosse realmente o caso, eu respeitaria seus desejos. Exceto. Você está esquecendo uma coisa muito importante, não é? A sobrancelha de Berengário ergueu-se ao ouvir as palavras de Lindy. No que lhe dizia a respeito, sua lógica era impecável e, portanto, ele olhou para a mulher que tinha a expressão mais confiante que ele já tinha visto. Tanto que ele estava começando a sentir que realmente havia cometido um erro crítico e, portanto, sentiu-se compelido a perguntar o que era. O que você quer dizer? O sorriso confiante de Lindy se curvou ainda mais quando ela se aproximou de seu homem e sussurrou sedutoramente em seus ouvidos. Todas essas coisas também se aplicam à sua querida Henrietta. Figura aí, no entanto, na primeira oportunidade, você dormiu com ela e fez de tudo para esconder seu relacionamento com a garota dos olhos do público. Além de tudo isso, Henrietta é sua tia de sangue. Se o que você disse é verdade, e a ideia de dormir com Priya realmente te enoja, então como você explica seu tratamento preferencial em relação a Henrietta? Eu diria que, de todas as suas mulheres, você trata a Henrietta como a melhor de todas nós.
E isso é especificamente por causa do relacionamento bastante tabu que vocês dois têm. Então me diga, agora que refutei suas desculpas mesquinhas, qual é a verdadeira razão pela qual você ainda rejeita Prilhar? Uma sensação avassaladora de frio tomou conta de Berengário, como se alguém tivesse despejado um balde de água gelada em sua cabeça. Ele apenas estreitou o olhar para Lindy e fez uma observação simples. Você é astuto demais para o seu próprio bem, sabia? Uma leve risadinha irrompeu dos lábios de Lindy enquanto ela mais uma vez sussurrava nos ouvidos de seu homem. Foi o que me disseram. Agora responda a pergunta. Berengário suspirou pesadamente em derrota. Ele não podia mais se esconder atrás da miríade de desculpas que havia inventado e, em vez disso, admitiu completamente a derrota para as mulheres. Muito bem, se você deve saber meu motivo para rejeitar Prilhar, é porque já tenho mulheres suficientes. Mas e não terei mais tempo para cumprir meus deveres como Kaiser. É uma simples questão de prioridades. No momento, devo passar todas as horas do dia administrando meu tempo perfeitamente. Há uma guerra no horizonte e não posso perder mais tempo do que já perco em assuntos familiares. Quer que eu arrume outra amante? Engravidar ela? Então terei que atender às necessidades emocionais da mulher e criar a criança, entre minhas muitas outras responsabilidades. Ao contrário de Angrani e Tleshikitli, não posso me dar ao luxo de forçar Priya a sair do palácio para morar em outra parte da cidade, onde posso visitá-la uma vez por mês quando tiver tempo de sobra. Eu teria que participar ativamente da relação que construo com a garota. Os lábios de Lindy se curvaram em um sorriso perverso ao ouvir essas palavras, decifrando facilmente o verdadeiro significado oculto por trás delas. Como se para provocar seu homem em ação, ela disse uma frase simples que mudaria para sempre o relacionamento entre Berengar e Prilhar. Então, em outras palavras, você está dizendo que se você levasse outra mulher para o seu harém, você não seria capaz de satisfazer a todos nós? Ao ouvir uma provocação tão clara nas palavras de Lindy, um fogo se acendeu nos olhos desiguais de Berengário quando ele se levantou de seu assento e se dirigiu para a porta sem dizer uma palavra. Essa ação pegou Lindy um pouco de surpresa, o que a levou a chamar o homem enquanto ele ainda estava ao alcance da voz. Onde você pensa que está indo? Um simples grito respondeu do outro lado do corredor em resposta à pergunta da mulher. Para provar que você está errado. Ao ouvir isso, um sorriso diabólico apareceu nos lábios de Lindy, enquanto ela tomava um gole satisfatório de seu café antes de responder em voz tão baixa que só ela ouviu. Os homens são muito fáceis de manipular. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, vírgula.